Segundo o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, a violência em nossa sociedade é neuronal. O que significa isso? Que a positividade seria a prática da violência, como resultado da superprodução, do superdesempenho, da supercomunicação. O esquema imunológico, retratado de maneira muito incrível, de maneira muito profunda, por Michel Foucault, mostrava um estado impositivo, que criava as leis, vigiava o indivíduo, fazia-o cumprir as leis, estabelecia aquilo que o indivíduo deveria procurar, criava nele desejos e modos de ser, e literalmente o Estado funcionava como uma instituição que tinha como objetivo limpar a sociedade daquilo que não era adequado aos seus paradigmas e às suas referências. Para a sociedade do cansaço, que tem como parâmetro o esquema neuronal, o poder está cada dia mais imanente. Ele brota de modos de vida corrompidos. Ele nada mais é do que a reprodução daquilo que a sociedade ou que o esquema imunológico nos fez internalizar, introjetou na nossa mente. E o esquema é simples. O esquema neuronal captura os nossos desejos, captura os nossos anseios reais e nos adestra de maneira muito inteligente a nos habituarmos àquilo que já havia sido imposto pelo esquema imunológico. Na sociedade do cansaço, não é mais necessário a intervenção excessiva do Estado, nem a intervenção excessiva de leis externas. A violência não é mais privativa, ela é saturante. Ela não exclui, mas ela exaure. A sociedade do cansaço nada mais é do que uma sociedade onde os indivíduos internalizaram por adestramento todo aquele anseio, todos os desejos que a sociedade capitalista deseja ou precisa que nós sigamos. O consumismo, o supertrabalho, o desempenho acima de qualquer questão, a exaustão, o provar para si mesmo, para também provar para os outros que você pode ser o melhor, galgar cada vez lugares mais altos no status social, se tornar um ser capaz de ser reconhecido pelo alto desempenho. E toda essa atitude, todo esse modo de viver, gera o que Byung-Chul Han diz de exaustão, de cansaço. Todos nós nos habituamos à velocidade, à correria, à insanidade de uma vida sem contemplação, mas sim de produção. Segundo ele, nós engolimos demandas. Nós nos sentimos capazes ou incapazes de mais. Nós precisamos desse mais. Nós temos de produzir muito, trabalhar muito, ganhar muito, ter o melhor carro, ter a vida melhor. E isso tudo baseado num esquema onde aquilo que você não consegue, ou as conquistas que se frustram e vão se frustrar, transformarão você numa pessoa decadente, transformarão você numa pessoa que não gosta mais de si e que não se aceita mais como uma pessoa capaz. A exaustão,
a dor, a depressão. Tudo isso faz parte desse tipo de sociedade onde o desempenho é a regra, onde você mesmo se exige, onde você mesmo estabelece suas metas cada vez mais insanas e você mesmo se pune. E a autopunição, nessa sociedade do cansaço, é literalmente a destruição do próprio amor por si mesmo. E mais, a constatação trágica de que você é um fracassado. Terrível, muito triste você se imaginar pertencente a esse tipo de sociedade. Nós nos superaquecemos por esse excesso de produtividade que nós passamos a exigir de nós mesmos. Não temos saída. Somos bombardeados, segundo Byung-Chul Han, por informações, por imagens, por sons, por ideias, por conceitos, que nos tornam cada vez mais escravos do alto desempenho, do sucesso. O sucesso. Olha, temos o mundo em nossas mãos, ou melhor, uma tela de um celular. Não há mais, segundo Byung-Chul Han, uma justificativa que nós possamos usar para amenizar o choque dos nossos fracassos, porque tudo está aí. As suas conquistas são méritos seus. E se você não consegue, o fracasso é seu. E o fracasso, ele possui uma característica trágica, tão violenta e tão brutal, que o indivíduo se desconecta de si mesmo. Ele literalmente se perde. Ele é como um indivíduo sem bússola num mundo perigoso, cheio de armadilhas que ele próprio muitas das vezes criou. A sociedade do século XXI, palavras de Byung-Chul Han, não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também, seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos do desempenho e da produção. Ora, olha o contrassenso. Marx adoraria ler o livro de Byung-Chul Han, porque ele talvez estabelecesse aí o grande impasse que a alienação humana criou para o próprio ser humano. Pois o ser humano não é dono dos meios de produção. Os indivíduos, em sua maioria, não são donos, não possuem os meios de produção. Eles não têm terras, nem empresas, eles só possuem a força de trabalho como mercadoria a ser negociada num mercado exploratório, num mercado egoísta, ambicioso e tudo mais. Ora, como esse sistema conseguiu invadir tanto o âmago humano, invadir tanto a mente do homem, fazendo com que ele acreditasse que, apesar de não ser dono de nada, apenas de sua força de trabalho, que é limitada, que apenas a sua possibilidade física e mental para o exercício de uma função, e isso tudo lhe dá um limite esse que ele passou a acreditar que não possui. Para ele não há limites, para ele há desempenho. Se eu não conquistei, foi porque eu não me doei, eu não desempenhei, eu não trabalhei, eu não me esforcei, eu não suei o meu rosto. E essa sociedade é uma sociedade sem contatos. Todos nós estamos envolvidos nessa rápida existência, nesse tipo de viver que não nos deixa tempo nem para uma conversa, nem para um diálogo. Estamos todos correndo. Estamos todos sem tempo. E o pior, acabamos nos habituando a achar interessante esse comportamento. Produzimos
em demasia, produzimos supérfluos e consumimos bobagem. A sociedade do cansaço também nos colocou diante de um grande drama e de um retrocesso que para os economistas neoliberais parece um avanço. De consumistas, ou melhor, de pessoas capazes de consumir, ou melhor, de consumidores, nos tornamos consumistas. De indivíduos que buscariam no mercado objetos para satisfazer suas necessidades, nós acabamos nos inserindo num mercado que nos seduz a comprar, a adquirir, a consumir aquilo que não precisamos. E tudo isso vai levando a um cansaço, a uma exaustão, a uma dificuldade intransponível de viver de maneira pacífica. Infelizmente, a sociedade do cansaço substitui a lei pela iniciativa, pela motivação. Os coaches hoje se alimentam muito dessa ideia, desse otimismo exagerado, que Voltaire já criticava no seu livro Cândido, esse otimismo gosmento, perigoso, incapaz de nos libertar, mas que nos aprisiona numa expectativa absurda, ignorante e tudo mais. Motivação, automotivação, um autoflagelo que nos move ao fracasso, à dor, que nos move ao sofrimento. Complexo, meu amigo. Se a sociedade disciplinar, aquela sociedade tão bem delineada, tão bem dissecada por Michel Foucault, produzia seus loucos e delinquentes, a sociedade do desempenho produz deprimidos e fracassados. Porque não existem, as expectativas exageradas, elas não são capazes de se concretizarem da maneira como o indivíduo gostaria. Quem não encontra uma maneira adequada de produzir capital, produzir desejo, produzir pensamento, vive à margem da sociedade. Se você não é o indivíduo adequado a todo esse sistema, a toda essa correria, a toda essa loucura, a todo esse desempenho insano, desumano, você não é adequado. E essa inadequação torna o ser humano infeliz. E a constatação pessoal é a pior. É você se olhar no espelho e dizer: sou um fracasso, não consegui, não conquistei. Somos presas fáceis, não tenha dúvida disso. Porque somos movidos a afetos, a desejos, a anseios, a quereres. Maximizar a produção é o axioma que se instalou na nossa cabeça. Nós devemos produzir, nós devemos nos ser recebidos em um determinado lugar, e esse lugar vai nos exigir participar com o nosso desempenho além do limite da nossa vida, além do limite da nossa saúde, do processo produtivo. Se você não produz, você não é. Logo, me parece que a definição contemporânea de ser humano é que ser humano é aquele que produz. Mesmo que todo o processo de produção ao qual ele está inserido o desumanize. É terrível, é muito terrível. E aí, em todo esse processo, em toda essa loucura, nós olhamos esse animalzinho trabalhador, com suas depressões, porque ninguém é de ferro.
porque ninguém suporta uma sobrecarga exagerada de expectativa, de cobrança e de trabalho. Por falta de repouso, por falta de contemplação, por falta de diálogo, por falta de paz, a nossa sociedade vem caminhando para a barbárie. Para a barbárie. E é o que notamos. Portanto, pessoal, quando o indivíduo que se percebe fracassado, aquele que não conseguiu conquistar o que desejava e nem chegar a cumprir a expectativa que ele também ansiava, queria, ele lamenta. E é um lamento triste, depressivo. Não posso mais. O cansaço venceu. E aí, o que se percebe em todo esse caminho, em toda a nossa história, é que o ócio acaba sendo o pecado capital por excelência. Ora, você não é capaz de produzir, você não trabalha o dia todo, a noite toda, você não é. E quando o ser humano internaliza, traz para dentro de si, introjeta todos esses princípios de exploração, ele está literalmente em guerra consigo mesmo. O sujeito do desempenho é um sujeito que está em guerra consigo mesmo. O seu grande inimigo é o seu próprio eu. O homem contemporâneo, sujeito do desempenho, ele está livre da dominação do seu senhor. Ele responde apenas a si mesmo. Mas não imaginem isso, que isso seja verdade, porque ele cumpre um objetivo já pré-estabelecido por valores introjetados na mente desses indivíduos de que é importante para eles serem sujeitos do desempenho, doa quem doer, o desempenho que leva à morte. Infelizmente, a comicidade de todo esse processo é mostrar que agimos segundo nossa própria vontade produzida por outros. Ou seja, nós somos manipulados de dentro para fora. Difícil vencer isso. Nossa cultura acaba nos entediando. Tédio, cansaço e tudo isso que foi forjado nessa hiperatividade nos tira tempo para ouvir uma música, para observarmos o sol, lermos uma poesia, lermos. O ser humano hoje, nesse momento, o homem contemporâneo é o homem que menos lê na história humana. Então, meu amigo, é importante questionar até onde o refletir, até onde o neoliberalismo, até onde a interferência e a mutação causada por esses valores que nos foram introjetados em nossa mente pode nos levar. Refletir é bom, pensar é bom, questionar é ótimo, transformar é fundamental. Um abraço.